Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta quinta-feira, Marcos capítulo 6, versículo de 17 a 29. Hoje a igreja celebra a memória do martírio de São João Batista, por isso que o evangelho hoje narra o martírio dele. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem ele tinha se casado. João dizia a Herodes: não é permitido ficar com a mulher de seu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado com tudo que ele escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou dançando, agradando então Herodes e seus convidados. Então o rei Herodes disse à moça: pede-me o que quiser e eu te darei. Eu juro, eu estou dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu, perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não podia recusar. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu e degolou na prisão. Trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela o entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui, Deus abençoe. Como eu disse, hoje a igreja celebra a memória do martírio de São João Batista, né? Por isso o evangelho hoje narra como foi o martírio dele. Mas vamos primeiro entender um pouquinho. João Batista, ele era um homem destemido, ousado, porque ele pregava a verdade e denunciava com facilidade a mentira, o mal. Era um homem de poucas palavras, com um coração muito grande. Herodes, um rei, que ficou encantado com os sermões de João Batista. A própria palavra diz: embora Herodes não entendia muito bem o que João falava, mas ele gostava de ouvir João. Ele gostava. E aqui eu abro um parênteses, né? Quantos que estão na igreja não mudam de vida, mas está lá porque gosta de ouvir o sermão, gosta de ouvir a pregação, mas não muda de vida. Isso não resolve, não adianta nada. Não adianta nada. Então foi o dia do aniversário de Herodes. E ele já tinha tomado bastante cajibrina, né? Bastante bebida alcoólica, já estava para lá de Bagdá, quando a filha de Herodíades começou a dançar lá no meio. Então ele ficou encantado com o jeito que aquela moça dançou, ficou maravilhado. Então ele, sem pensar, e quantas vezes nós tomamos decisões na vida sem pensar, com a cabeça quente, né? Depois arrependemos. João Batista não teve tempo para pensar depois. Ele arrependeu, mas não tinha como voltar atrás. Ele disse: para tudo que você quiser eu te dou. Então, ela foi sem demora falar com a mãe. A mãe falou: me dá a cabeça de João Batista. Por que a mulher dele, a mulher entre aspas, né? A mãe dela, por que Herodíades não gostava de João Batista? Porque João Batista falava que os dois estavam em pecado. E estava em pecado. E aqui eu digo também outra coisa. Nós que estamos buscando Deus, estamos na caminhada de Deus, nós somos tidos como os caretas, né? Porque hoje, como os valores inverteram, o certo ficou
ficou errado, o errado ficou certo. E tá tudo bem, né? Então, ela não gostava de João Batista, porque ele falava a verdade para ela. Falava, você está em pecado. Você está cometendo adultério. E ela então queria matar ele, mas não tinha oportunidade. Porque o povo gostava, principalmente Herodes gostava de João Batista. Então o rei se entristeceu, mas ele tinha feito um juramento, né, na frente dos convidados. Tudo que você quiser eu te dou. Então ele, sem hesitar, pediu a cabeça de João Batista para um dos seus soldados, que trouxe num prato, entregou a moça, que entregou a mãe. Irmão, eu encerro esse evangelho dizendo o seguinte: servir a Deus, buscar o Senhor na nossa vida custa caro. Custa caro. E muitos custa até mesmo a vida. Você acha que os martírios acabaram? Ficou daquela época de Jesus? Não. Tem cidades, tem países que, se você professar que é cristão, é perigoso você ser degolado, assim como João Batista foi. Sabia disso? Tem países, principalmente os países comunistas, que não aceitam o cristianismo. Então, irmão, nós vivemos o céu aqui no Brasil. Nós vivemos o céu. Não perca a oportunidade de buscar o Senhor. Não adie a sua conversão. Busque agora. Agora. Deus abençoe. Você tem uma excelente quinta-feira. Eu volto amanhã, sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, não se esqueçam de compartilhar.